Quero convidar os queridos para abrirem as suas Bíblias no texto do Evangelho de João. João, capítulo 6, versículo de 22 a 34, diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinais para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Pai, nós queremos louvar ao Senhor e te agradecer pela graça do Senhor sobre nós, através de Cristo Jesus. Nós queremos, ó Pai, rogar ao Senhor que o Teu Santo Espírito instrua a mente, instrua os corações de cada um destes Teus servos que estão aqui nesta noite. Que estejam atentos, ó Pai, à Tua palavra e à Sua voz. Que esta palavra tenha sentido e faça sentido aos seus corações e faça diferença nas suas vidas. E nós oramos agradecidos, em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nós temos esse episódio, um episódio onde, no início do ministério de Jesus aqui já estava sendo bem conhecido por causa de tudo que ele já estava fazendo ali. Mas antes de fazer a descrição e contextualização desse texto, eu quero perguntar para vocês, quem é que gosta, tirando os homens pelo menos, de ir ao shopping fazer compra? Eu espero e possivelmente todas as mulheres gostam, principalmente quando tem dinheiro no bolso, para gastar à vontade. Mas é interessante, eu quero observar com vocês também, é que algo tem acontecido nos nossos dias que tem sido muito difícil, complicado e que tem trazido muitos problemas para muitas famílias. Ou seja, pessoas que não têm controle financeiro, pessoas que não têm a sabedoria de gastar aquilo que têm. Mas é interessante que não é só esse descontrole da própria pessoa, mas a própria sociedade tem gerado, tem incentivado, tem motivado, tem induzido as pessoas a se descontrolarem. Certo vendedor disse que o trabalho dele é convencer as pessoas a comprarem o que não precisam com o dinheiro que não têm. E é exatamente isso que tem acontecido nos nossos dias. As pessoas têm comprado coisas que não necessitam com dinheiro que não têm.
E é interessante quando nós observamos essa questão do consumismo, e a definição disso é a compra sem controle de coisas supérfluas, inclusive, nós observamos que o consumismo de fato tem consumido relacionamentos. Relacionamento tem sido desfeito por causa do descontrole financeiro, do consumismo. Ou por falta dele, ou seja, um dos cônjuges não está satisfeito porque o outro não provê essa necessidade exacerbada do outro. Tem consumido a paz. Pessoas que entram nesse processo, muitas não conseguem nem dormir por causa das suas dívidas. Tem consumido inclusive a sua espiritualidade. Quantas pessoas estão sendo infiéis ao Senhor porque não sabem gastar os seus recursos e aí, porque não têm dinheiro, não dizimam e nem ofertam? E então, nós vemos nesta passagem, quero uma situação de pessoas que estavam procurando a Cristo e estavam buscando ao Senhor Jesus por alguns motivos. E é interessante também que o consumismo tem adentrado a igreja. Mas não só adentrado a vida dos membros da igreja, na sua vida pessoal, mas tem adentrado a igreja porque as pessoas estão indo à igreja para consumir algo. Ou seja, eu vou até aquela igreja consumir a mensagem. Se ela não me agradar, eu vou embora e vou para algum lugar que me satisfaça. Ou eu vou àquela igreja consumir as programações, mas elas também não estão me satisfazendo. Eu vou procurar outra que assim me agrada. Consumir a liturgia, os louvores e assim por diante. Muitas pessoas têm ido buscar nas igrejas como meros consumistas. E o que eu quero dizer para vocês nesta noite é que o consumismo consome e infelizmente tem consumido muitos servos, tem consumido muitas pessoas que estão procurando viver na comunhão com o Senhor. E é interessante que quando nós observamos aqui, no capítulo 4, nos versículos 23, ou dos versículos 23 até o versículo 25, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é interessante que quando nós observamos, quando o que Deus quer de nós, como nós devemos nos aproximar de Deus, ele traz aqui que precisa haver a verdade no nosso propósito. Não é fazer de qualquer jeito, não é buscar a Deus para uma satisfação qualquer, mas precisa ter verdade no seu propósito. Em Mateus, quando diz que Jesus, ele vai pela Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando a palavra do Senhor e as boas novas do reino. Mas diz também que uma multidão ia seguindo, porque Jesus, de acordo, ele ia pregando, ia fazendo algumas coisas. Ou seja, milagres, expulsando demônios, curando pessoas. E não tem nada melhor, propaganda melhor para atrair pessoas do que levar o benefício até elas. Mostrar que você pode levar o benefício até elas. Mas nessa passagem, ou um pouquinho antes desta passagem que nós lemos, no início do capítulo 6, é o ápice desse momento. Por que é o ápice dessa propaganda? Porque é a multiplicação dos pães e dos peixes. O Senhor Jesus, então, caminhando e aquela multidão atrás dele, de repente ele olha para trás, vê toda aquela multidão, vira para um de seus apóstolos e diz: e aí, como é que nós vamos dar comida para eles? E a própria passagem diz que ele o faz para testar os seus discípulos, porque ele já sabia o que ele faria.
E então, naquela conversa, naquela discussão, o que é que nós vamos fazer? Vamos mandar embora o pessoal, porque nós não temos como dar de comer, mas se tivesse comida para comprar, nós não teríamos dinheiro também para pagar. E Pedro diz, olha, tem alguém aí que tem uns pãezinhos e uns peixes. Jesus, então tá, faça com que o pessoal sente. E sentado, Jesus dá graças pelo pão e aquilo é multiplicado, aquelas pessoas comem, aquela multidão come e sobra. Veja como as pessoas reagiram diante disso. Talvez alguma daquelas pessoas na sua casa, se ela voltasse aquele dia, ela não teria pão para comer. É muito menos peixe para comer. E ali Jesus dá de mão beijada para eles comerem. Eles de jeito algum iriam embora. Mas é interessante que diz que aquela multidão apertava, já estava ficando tarde, os discípulos o que fazem? Vão embora e deixam Jesus para trás. E diz que só depois um pouco, quando eles estavam no meio no mar da Galileia, que Jesus vem andando sobre as águas. E eles passam para o outro lado. Mas diz que as multidões chegam no lugar em que fora multiplicado os pães e os peixes. E essa multidão foi até aquele lugar e possivelmente para ter mais pão e mais peixe. Retornaram ao mesmo lugar. Mas chegando lá, obviamente, eles não encontraram nem pão, nem peixe, nem Jesus, nem os discípulos de Jesus. Não encontraram nada. Eles iriam ficar ali? De jeito nenhum. Onde está Jesus? Onde estão os seus discípulos? E então, eles vão até o outro lado do mar da Galileia. E diz que no outro dia, no versículo 22, foi o que nós começamos a ler, a multidão ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia absolutamente nada, a não ser alguns barcos, tomam desses barcos, vão até o outro lado, e diz que então chega lá, eles encontram com o Senhor Jesus. E encontrando com o Senhor Jesus, pergunta, quando chegaste aqui? Mas a conversa não para por aí. Jesus não responde quando havia chegado ali, mas responde certamente o que estava passando pelo coração daquelas pessoas. Vocês não estão me procurando porque somente viram algumas coisas, mas porque vocês comeram e vos fartastes. Jesus então traz e diz, não procure esse tipo de comida, mas procure outra. Não procure esse tipo de pão, procure outro. Trabalhai não por esta que perece. E então eles se dirigem até o Senhor Jesus, e é interessante, é curioso uma expressão que tem aqui, que eles dizem o seguinte, versículo 28, dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus já tinha pregado, eles já tinham ouvido a palavra do Senhor, que faremos? Mas será que até agora vocês não aprenderam? É possível que vocês estavam me ouvindo só pelo resultado posterior. E então ele vai dizer, a obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele foi enviado. Mas o pior não é isso. O pior se encontra no versículo 30, quando diz assim, então lhe disseram eles, ou seja, aqueles que estavam ali, volta para o Senhor Jesus e diz o seguinte, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Quanto tempo havia passado da multiplicação dos pães e dos peixes? Quantos dias haviam passado, possivelmente, de outros milagres que Jesus havia feito e que eles tinham visto? A multiplicação dos pães foi no dia anterior. Possivelmente não havia passado 24 horas. Mas sabe qual é a pergunta desses
consumistas, é o que o Senhor vai dar para a gente agora. O que o Senhor vai me dar para que eu possa olhar para o Senhor e dizer, você é meu Senhor, porque o Senhor me deu. Como se eles não tivessem absolutamente recebido nada ou visto nada até então. Então, quando nós observamos, meus queridos irmãos, Jesus ele responde àqueles, diz o seguinte, eu acho que vocês não entenderam bem. E mais eles vão dizer, sabe por quê? Porque os nossos pais receberam de Moisés. Nossos pais creram em Moisés porque Moisés deu maná para eles. E aí Jesus vai dizer, quem disse que foi Moisés que deu? Foi o Pai dos céus que deu. E ele então se coloca como sendo o pão da vida. E ele então se coloca como sendo aquele que saciaria todo aquele anseio de querer, de possuir, de estar atrás de Jesus por querer mais. Por isso, meus queridos irmãos, uma das coisas que acontecem, a primeira coisa que acontece na vida das pessoas que têm no seu coração a doença do consumismo, é que eles se ofendem muito facilmente. E se ofendem muito facilmente com o produto ou com o fabricante do produto. Compra-se um produto agora. Se ele não me satisfaz, simplesmente você troca e ainda fala mal desse produto. E em muitas circunstâncias, sem necessidade alguma daquele produto. Ou fala mal de quem fabricou esse produto. Ou diz aquele outro fabricante, bom, aquele era melhor. Sabe aquele Moisés? Aquele sim fabricava um verdadeiro pão. Esse Jesus aí não é um bom padeiro, não. Ele dá num dia e não dá no outro. Padeiro tem pão todos os dias. As pessoas, elas não se contentam. Mas não só não se contentam, elas se ofendem. E aí, caminhando um pouquinho mais, no versículo 60 do capítulo 6, diz o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Ou seja, muitos ouvindo todas aquelas situações, mas o Senhor não vai nos dar nada? Eu não quero ouvir uma mensagem assim. Eu não quero ouvir um discurso desse. E diz que muitos se escandalizaram com aquelas palavras. No versículo 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou. Isso vos ofende? Isso vos escandaliza? É interessante quando nós observamos essa questão do consumismo. Primeiro, nós observamos que, não havendo necessidade, a pessoa compra qualquer coisa. E é interessante quando a pessoa diz assim, mas por que você comprou? Porque estava em promoção. Mas você vai usar, você está precisando? Não, é porque estava em promoção. E aí ela simplesmente pega, leva para casa e esquece num canto. Porque muitas vezes ela nem gostou daquilo. Outras, pelo anseio de querer algo novo, não se preocupa, e não se preocupa mesmo, se ela terá condições de pagar ou não. Afinal de contas, para que serve o cartão de crédito? Para muitas pessoas, sabe para que serve o cartão de crédito? Para ser cortado com tesoura, fatiado. Porque ele traz maldição para a sua vida, para a sua família.
Mas vai dizer isso para algumas pessoas, elas vão querer te bater, vão ofender com você. O que é que você tem a ver com a minha vida? O problema é meu se eu estou devendo. E elas não percebem o mal que isso está trazendo para a sua vida, para a sua família e para a sua moral, muitas vezes. Tem pessoas que premeditam. Tem ali 3, 4, 5 cartões, estouram os cartões, deixam a dívida e, como dizem aí, deixa a dívida caducar. E não está preocupado com isso. E se você vai exortar porque é um cristão, e o cristão precisa ter o nome íntegro, se ofende. As pessoas que elas vivem com esta vida, elas simplesmente querem satisfazer o seu próprio desejo, independente do que ela pode ou não. Essas pessoas aqui se ofenderam porque não receberam o pão que elas tanto queriam. Elas se ofenderam porque elas não haviam entendido a pregação de Jesus. Elas não haviam entendido a mensagem de Jesus. Elas se ofenderam porque elas foram confrontadas pelo Senhor Jesus. Mas a pessoa que é um consumista por natureza, elas, além de se ofenderem por não receber aquilo que desejava, além de elas não mudarem de atitude, elas ainda são infiéis. Ou seja, para o consumista não há fidelidade. Para alguém que consome de fato, ela não tem... Antigamente tinha muito aquela fidelidade de marcas, né? Mas para ela não está preocupada com isso. Ela não está preocupada se o produto seja bom, seja ruim, se lhe satisfaz, aí então ela procura. São infiéis. O que acontece? Imediatamente abandonam. Nesse texto, a partir dos versículos 66, diz assim que à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos não estavam querendo saber de Jesus mais. Por quê? Ele não tinha mais pão. Muitos já não queriam estar ali perto de Jesus, porque ele não vai saciar mais a minha fome. E simplesmente deixavam. Nós somos muito prontos para isso, não é verdade? Imagine que você tem um belo tênis, anda a pé. Se você conseguir comprar uma bicicleta, você fica satisfeito demais, não fica? Qual que você vai preferir? Andar com um tênis, que é confortável, é verdade? Mas com uma bicicleta que te leva muito mais longe. Isso é por natureza do ser humano procurar melhorar a sua condição, procurar buscar uma condição melhor. Mas sabe qual é o grande problema, meus irmãos? É que tem muitos que têm consumido pessoas. Muitos não estão mais preocupados, inclusive nos seus relacionamentos, em ser fiéis. Ela simplesmente troca. Simplesmente ela deixa de lado. Simplesmente aquele me dá uma condição melhor. Não importa quem seja, não importa qual a marca que é, simplesmente eu deixo de lado. Não gera mais fidelidade nas pessoas. E as pessoas que são consumistas é assim. E é interessante nós observarmos isso, porque possivelmente você seja um consumista. Talvez você esteja vivendo nessa realidade, onde você não está preocupado com o que de fato lhe é necessário,
com o que de fato irá suprir a sua necessidade, com simplesmente saciar o seu desejo. E como alguns aqui disse, Jesus não vai me satisfazer, vou procurar outro que me satisfaça. Abandona, porque não há fidelidade. E hoje em dia essa palavra parece ser tão difícil alcançar, porque nós não somos mais fiéis aos nossos empregos, às empresas que trabalhamos. As pessoas não são fiéis mais aos seus cônjuges, as pessoas que outrora dizia amar. Nós não somos mais fiéis e essa fidelidade tem sido cada dia mais distante. E por isso que quando você vai e procura e não recebe, simplesmente acontece isso. À vista de tudo isso, muitos abandonaram e já não andavam com Jesus. Mas há uma terceira situação que você não deve procurar e não deve viver de jeito nenhum. É a situação de buscar somente a sua própria satisfação. O intuito do seu coração é se satisfazer puramente. Não importa o que você tem que fazer ou onde você tem que ir. O que importa é que ali você alcançará a satisfação. Não importa as dificuldades ou os prejuízos futuros, o que importa é que naquele momento você terá satisfação. No versículo 26, Jesus diz assim, que em verdade vos digo, vós me procurais não porque vis sinais, mas porque vocês comestes dos pães e vos fartastes. O sonho de alguém que tem uma bicicleta é comprar um fusquinha. Não é verdade? Maravilha, quando você compra aquele fusquinha, não importa se até o banco você está sentando em mola. A questão é que você não está andando mais de bicicleta. Mas depois que você está com o seu fusquinha, o sonho é comprar aquele golzinho, nem que for quadradinho ali, tá, isso aquilo, que vai melhorar e muito. Mas depois que você compra o seu golzinho, ele não tem ar-condicionado, não é? Ele não tem vidro elétrico. Você quer comprar um carro que tenha. Depois que você adquire esse carro, você diz, mas ele é 1.0. Eu costumo viajar, eu preciso ter um motor mais potente. Você quer comprar um 2.0. Mas daí você tem esse 2.0 e o ser humano, ele por natureza não se satisfaz com aquilo que tem. Não estou dizendo que você não pode buscar melhorar a sua condição e o seu conforto. Eu estou dizendo exatamente que o coração do ser humano não está agradecido com o que tem. Se você tem o fusquinha, ande com ele alegre e feliz e não reclame. O dia que Deus der a oportunidade de trocar, você vai trocar e vai andar com outro alegre, feliz e contente. Porque tem gente que tem e reclama. Não vejo a hora, não vejo a hora, não vejo a hora. Por si só o coração do ser humano, ele não se satisfaz e ele sempre vai buscar cada vez mais. Sabe por que vocês têm me procurado? Porque sua barriga está cheia. Mas se Jesus continuasse dando só pão e peixe, se não aparecesse um caviar, porque já que o Senhor multiplica peixe, multiplica as ovas do peixe também e gera um caviarzinho para a gente. Mas e a carne? Só peixe todo dia? E esse pão sem fermento ainda não dá para pôr um fermentinho e um doce para ele ficar mais adocicado e mais saboroso, não? Essa história talvez você se lembre. Que é exatamente a história que eles mesmos citam, do maná. Ou eles ficaram 40 anos satisfeitos com o maná no deserto? Ah, Senhor, não dá para continuar desse jeito. Comer maná todo dia não tem sentido. Dá um pouquinho de carne aí para nós.
Deus deu, mas muitos morreram empantufados de carne, que saíam pelas suas narinas e foram consumidos pela sua insatisfação. E infelizmente, aquelas pessoas que são consumistas, elas buscam os seus próprios interesses. Elas não são como os verdadeiros discípulos que buscam aquilo que o Senhor tem para nos dar. E é por isso que elas não se cansam de gastar. E é por isso que ela não se cansa de testar novas coisas. Ou seja, adquirir, adquirir, adquirir e adquirir. Mas para quê? Não sei. Nós somos tão terríveis quanto a isso, que além de insatisfeitos, nós somos acumuladores. Porque se você comprou, não está satisfeito, passa para outro. Mas não, você compra, não fica satisfeito, põe num canto, vai que um dia eu preciso. E cada vez mais, você junta, você vai atrás e você acumula. Um dia alguém, fazendo uma reportagem, dizia, não sei se era um jogador de futebol, que tinha lá, sei lá, mais de 30 carros. E aí dizia exatamente isso, se todos os dias ele usar um, ele não vai repetir nenhum. Para quê? Para que o carro foi criado? Para alguns, é para ficar na garagem, de fato. Mas nós não entendemos, e com isso, não é só a sua vida que tem sido consumida, não. O nosso mundo tem sido consumido. O nosso mundo tem sido consumido. Sabe por quê? Nós imaginamos que, às vezes, todo o lixo que nós criamos vai para outro planeta. Nós imaginamos que existe uma lixeira intergaláctica, que o lixo não fica na nossa Terra. E quanto mais há esse consumismo, mais produzimos lixo e mais destruímos e consumimos aquilo que é tão precioso que Deus nos dá. Meus amados, infelizmente o mundo tem imposto isso, tem induzido isso, tem criado marketing para isso. Comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Jesus está dizendo simplesmente, a única coisa que vocês devem procurar é o pão da vida. E quem comer desse pão não vai ter fome. Quem beber dessa água não vai ter sede. Não se preocupem se amanhã vai ter pão, porque vai ter. Se amanhã vai ter água, porque vai ter. O ser humano tem vivido aparentemente numa pré-guerra. Quem está juntando, parece que a gente vai enfrentar uma escassez terrível e eu não quero ficar com fome. Se você comprar o que não precisa com o dinheiro que você tem, já é ruim. Imagine você comprar o que não precisa com os recursos que você não tem. Mas o que vale é satisfazer a mim mesmo. Essas pessoas procuraram o Senhor Jesus Cristo olhando simplesmente para a sua barriga e a satisfação de si mesmo. E Jesus diz, você não entendeu a minha pregação. A minha pregação é, não andeis ansiosos com coisa alguma quanto ao que haveis de comer e quanto ao que haveis de vestir. Essa é a minha pregação. Mas mesmo assim, vocês estão preocupados com o que vai comer? Eu sou o pão da vida. Vocês estão preocupados com o que vai beber? Eu sou a água da vida. Volte-se para esse pão, volte-se para essa água. Como eu disse anteriormente, o consumismo tem consumido muito da fidelidade do cristão diante de Deus. E é interessante nós observarmos isso, e se nós olharmos num contexto, eu quero que você olhe para o seu contexto. Independente do quanto você tenha.
Mas eu quero que você olhe para a sua própria vida. Será que você tem deixado de fazer uma oferta para missões simplesmente porque comprou um sapato e você não poderia ficar sem esse sapato, sem esse tênis, sem aquela comida, sem aquela saída de final de semana, sem aquele lanche? Eu garanto que sim, que muitos têm feito assim. O consumismo tem afetado diretamente a vida da igreja, infelizmente. Nós estamos no mês de abril. Essa é a primeira vez na igreja que eu chamo a atenção à fidelidade ao Senhor. Nós, como igreja presbiteriana, não temos o hábito de todos os domingos pregar quanto a isso. Mas as pessoas precisam estar atentas. E você tem consumido a sua fidelidade a Deus por causa da sua doença do consumismo, que você não consegue controlar. E nós preferimos e depositamos aquilo com alegria tão grande em ter a roupa nova, mas parece que é tão triste, mas tão pesado vir à frente e consagrar a sua fidelidade. O que é mais importante? Se você quer consumir, consuma Jesus Cristo, que é o pão da vida. Se você quer consumir diariamente, consuma Ele. Ele lhe satisfará. E eu tenho certeza que, sendo um servo fiel, você não o abandonará como estes fizeram. E é interessante que o próprio Senhor Jesus ainda volta para os seus e diz assim: e vocês também estão como eles? Ficaram indignados com a minha mensagem? Vocês querem o seguir? Mas Pedro ali diz: mas Senhor, para onde nós iremos? É só o Senhor que tem, de fato, o pão da vida, a eternidade, a palavra que satisfaz. Só tu tens palavra de vida eterna. Busquemos no Senhor Jesus. Que nós possamos, de fato, buscar no Senhor Jesus Cristo a nossa fidelidade. Que em propaganda alguma que você veja, seja na televisão, seja em qualquer outro lugar, você deixe o Senhor Jesus Cristo para seguir outro Senhor. Não importa da mensagem que partir deste púlpito, não se ofenda, receba como palavra do Senhor. E esteja satisfeito, esteja grato com aquilo que está nas suas mãos. Não importa o que seja, esteja grato. E eu tenho certeza que o consumismo não irá te consumir, porque a satisfação preencherá o seu coração. Que nós possamos desprezar o marketing do mundo e poder olhar para o marketing de Cristo, que às vezes não parece ser tão atraente não, mas é o suficiente para a sua vida. Não deixe com que o consumismo lhe consuma. Quando você perceber que você está agindo assim, dê um passo para trás, reveja a sua atitude, pense bem no que você está fazendo e haja conforme o Senhor assim o orienta. Ao contrário das mulheres, que verdade, eu vou encerrar o púlpito, algumas pessoas acham que eu sou machista. Não é uma realidade, gente. Isso é constatado estatisticamente, tá bom? Quem é que tem mais sapato em casa, mulher ou homem? Mulher, isso aí não precisa nem responder. Eu fico assim, quando eu abro o guarda-roupa para escolher o sapato, eu só tenho um preto para usar para a igreja, para trabalho mais um. Se eu tiver mais de um, eu fico confuso. Tem um marrom ali, esse que eu vou usar para a igreja. Ontem eu usei um novo porque eu fui no casamento, aí a gente compra um mais novo para ir para casamento, né?
Mas eu fico confuso mesmo. Qual é o mais confortável? Eu uso. Em contrapartida, as mulheres não são bem assim, né? Elas não são confusas com 100 pares de calçado. Mas, que você possa compreender, primeiro, que em momento algum, a sua ação, a sua atitude, possa afastar você do Senhor Jesus. Que você tenha no seu coração a graça de dizer assim: Senhor, eu sou o que sou, e louvado seja o Senhor pelo que eu tenho. Você é capaz de dizer isso mesmo? Ou será que você, essa semana, já diz: puxa vida, eu não estou satisfeito com isso. Puxa vida, eu vou mudar de trabalho, sei lá. Vou trocar o carro. Mas que você faça isso, entendendo que o que Deus trouxer à sua mão, você agradece. Você o louva e você bendiz a Ele. Mas não seja negligente. Não faça o que não pode. E principalmente, faça aquilo que o Senhor o oriente. Que o Senhor assim nos abençoe.